Fala pessoal, estamos ao vivo oficialmente agora. Tudo bem? Vamos com tudo. Daqui a pouco o Renato tá chegando aí. Você que tá vendo, não sei se vai ter gravação, mas se você tá vendo, hoje a gente vai falar, vai ter uma entrevista aí, um papo milionário aí para vocês entenderem um pouco mais de algumas mentalidades absurdas aí que o Renato vai trazer aí pra vocês. Show de bola. O pessoal vai entrando, vai chegando aí. Ó, o Renato já chegou. Vou mandar aqui. Vou mandar aqui o convite. Vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer uma coisa aqui. E aí, Salve, Renato, beleza? salve, Thiago. Salve, salve. Tudo certinho? Certinho, cara. Vamos arrebentar. Hoje tem muita coisa pra gente falar, hein? Pois é. Tem muita, realmente, acho que agora o pessoal vai entender aqui que essa brincadeira vai para um próximo nível aqui. Vamos conversar hoje sobre umas mentalidades de escala aí, de conseguir atingir níveis milionários, né, de resultados aí nos seus negócios, né, com nada mais, nada menos que meu grande amigo aqui, Renato Falcão. Eu vivo falando pro pessoal uma coisa, que as pessoas, elas são águias que nasceram em galinheiro, né? Muitas pessoas são águias que nasceram em galinheiro e que precisam, de repente, acordar para uma realidade de águia, precisa ser acordado. E aí eu trouxe aqui um falcão para ensinar para vocês esse caminho. Se apresenta aí para eles, Renato, fala um pouquinho aí sobre você para eles, aí para o pessoal conhecer melhor você e tudo mais, que seria bacana aí. Show de bola, galera. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com você, Thiagão. Um prazer estar compartilhando esse conteúdo com a galera. Para você que está entrando agora, dá um coraçãozinho aí para a gente, para ajudar essa live a bombagem. Vocês vão saber o quanto é importante o coraçãozinho para que a gente consiga levar essa mensagem para as pessoas. Desce o dedo aí, pessoal. Desce o dedo. Que... Desce o dedo no aviãozinho também. Manda para todo mundo. Manda para tia, pro irmão, pro cachorro. Manda lá. Manda no grupo do WhatsApp. Sabe aquele grupo que o pessoal quer evoluir? Coloca lá. Manda lá pro pessoal. É isso aí. Vai, pode ir, Renato. Desculpa aí. Interromper. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou um cara que começou a vida profissional muito cedo, né? Houve um interesse que na época meu pai fomentou em mim, minha mãe fomentou em mim e eu investi nisso, né? Que foi o interesse de aprender sobre finanças muito novo. Tinha 15 anos quando eu entrei no mercado de bolsa de valores e me tornei, inclusive, o agente autônomo de investimentos quando eu me tornei um profissional mais novo do Brasil, né? Que eu precisava de... Pela época que eu me formei no colegial, a época que eu fui aprovado na prova, eu fui o agente autônomo de investimento mais novo do Brasil. Só que isso daí foi uma coisa que eu nem imaginava que ia desdobrar da maneira que desdobrou. Porque, de uma maneira natural, eu trabalhava com investimentos, eu era investidor, eu levava investimentos para outras pessoas. E eu percebi que como educar as pessoas que investiam comigo era importante, não só para eu economizar o meu trabalho, na época, como um corretor de investimentos, como, ao mesmo tempo, para que o meu investidor conseguisse atuar de maneira mais independente, sem precisar toda hora ficar me ligando, né? Então, eu vi na educação uma maneira de potencializar o meu negócio de investimento. E eu mal podia imaginar que isso ia me levar para um jogo em que o meu principal negócio, anos depois, ia se tornar um negócio de educação pela internet. Olha. Começou em 2014 comigo vendendo cursos para investidores, para captar investidores para investir junto comigo nos produtos de investimento que eu distribuía, né? E acabou se tornando uma grande oportunidade, né? Eu comecei a fazer venda de curso online 2013 para 2014. Em 2014 eu aprendi a técnica dos lançamentos digitais, né? Não sei Legal. Quem aí já ouviu falar de fórmula de lançamento, estratégia de vendas como essas, dá uma comentada aí. Isso, coloca aí hashtag lançamento. Quem já teve aí acesso, já sabe, já conhece os lançamentos digitais. Inclusive, o Renato é um dos caras que masteriza esse jogo aí. De forma bem interessante.
Cara. Foi uma coisa que, assim, comecei a fazer nesse meu nicho de mercado financeiro, né? Era uma coisa que me chamava muita atenção, como que eu estava conseguindo escalar, às vezes, até mais o dinheiro que eu estava fazendo com curso, com lançamento, do que com a minha própria distribuição de investimentos, que na época eu era vinculado a XP Investimentos, né? Uhum. E daí o mais louco é que um belo dia um aluno meu falou, cara, eu vi aqui o lançamento do seu curso que você colocou no mercado, o Mestre dos Gráficos, animal sua campanha, eu posso te indicar um cliente? Eu falei, pode, né? E foi muito louco, porque foi um cliente que era de um outro nicho, de um outro mercado, mercado esotérico, inclusive, né? Foi uma pessoa que o Thiago também conheceu ele. Uhum. E a gente fez uma parceria e foi uma coisa que eu falei, cara, olha que louco, né? Minha vida inteira eu trabalhei com investimentos, agora eu estou fazendo marketing de uma pessoa que é de um outro nicho, um nicho de espiritualidade, né? Uhum. E nisso eu comecei a ver no mercado de educação um negócio mesmo, né? Um negócio que podia escalar os números. E para você ter uma ideia de números, né? Quando o meu escritório de agente autônomo de investimentos era um escritório que fazia mais ou menos 1.200.000 ano, né? Era um negócio que eu já tinha levado ele para um nível de escala legal. Daqui a pouco, primeiro ano de venda de produtos, né, de cursos de mercado de educação online, eu já tinha batido esse faturamento, né? Uhum. Só que o mais legal, gente, é que como é um processo de venda simples, não é um processo de venda complexo, quando você vende um curso na internet, quando você vende um produto físico, quando você tem um e-commerce, é uma coisa... O processo de venda não é complexo. Para vender para um investimento para alguém que queria investir na XP, eu tinha que atender um telefone, eu tinha que conversar com o cliente, eu tinha que marcar uma reunião, fazer um cadastro, ver se os dados de cadastro são certos, marcar com ele a data para ele colocar o dinheiro, às vezes dava uns cambalacho, então tinha que correr atrás do cliente um pouco. Era um processo de venda super complexo, que dava dinheiro, Sim. Era recorrente, mas era super complexo. E com o mercado de cursos, não. Você cria uma estrutura persuasiva, argumentativa, masteriza o trabalho com anúncio na internet e você consegue basicamente fazer um processo mais simples. E o bom de processo simples é que por ele ser muito fácil de medir, ele é muito fácil de escalar, né? E hoje em dia eu tenho duas operações. Uma delas é a Rock Trade, que é uma operação que é um publisher de recomendações de investimentos, né? E o projeto do Mistério da Vida, que é um projeto em que a gente trabalha com cursos de numerologia, astrologia, tarô. Estamos lançando agora o box numerológico, né, que o pessoal vai receber na casa dela todo mês aí um jogo de pedras, de óleos essenciais, incensos, preparo para banho. Então a gente está entrando aí muito forte com essa pegada de produto físico agora também, né? Uhum. E nesses dois negócios, uma coisa que é legal é um pouco do que a gente vai bater sobre o mindset aqui nessa live, que é a questão da escala, em primeiro lugar, para depois você otimizar e chegar a resultados extraordinários, né? Abrindo um pouco o jogo, eu estava falando para o Thiago, o projeto do Mistério da Vida esse mês vai bater 1,1 milhão de faturamento, a Rock Trade 1,3, né? Literalmente já passamos de 2 milhões de reais de faturamento mensal no grupo. Então é uma questão aí muito, muito emblemática do como que a gente consegue levar um negócio para a escala. E depois de levar esse negócio para a escala, as pequenas otimizações, gente, é uma coisa de louco, né? Eu sempre joguei um jogo que as pessoas entendiam um pouco. Por quê? Porque ele era um jogo que eu era sempre na roda da galera dos empreendedores do marketing digital, um dos que tinha a menor margem de lucro. Porque eu estava sempre focado muito em fazer escala, em aumentar o meu faturamento, mesmo que isso sacrificasse um pouco a minha margem de lucro. Isso é estratégico até certo ponto, até um determinado momento do negócio. Por quê? Porque chegou um momento que eu já estava com uma estrutura, com uma envergadura que tinha se fortalecido para viabilizar uma escala de um jogo milionário por mês. E agora, qualquer otimização que eu fazia, vou dar um exemplo para vocês. Fiz uma otimização tributária recentemente. Mudei a mecânica de tributação dos meus produtos, do como que eu tributo o material didático dos meus cursos versus a prestação de serviço da entrega dos cursos. Isso deu um aumento de 5% na margem do meu faturamento. Hoje em dia, 5%, imediatamente a gente está falando de 55 mil reais a mais por mês. E esse é um exemplo. São pequenas... Aí quando chega nesse nível, pequenos detalhes fazem uma diferença gigantesca, né, Renato? Exato, exato.
E essa que é a coisa do que eu acredito, né? Do primeiro você escala para depois você otimizar. Porque daí qualquer coisa que você fizer para você elevar o nível do jogo quando você está nesse patamar de escala, você consegue fazer resultados muito grandes. E daí você escolhe entre buscar mais escala ou entre otimizar o que você já tem rodando, né? Nesse atual momento, no meu negócio, eu estou no foco total de manutenção da escala e otimização dos fluxos, né? E assim, a gente já mapeou algumas otimizações aí no mês, que hoje em dia o meu negócio está rodando uma margem de lucro líquida anual na casa dos 14%. E o meu grande objetivo é levar isso daí para 25%, ainda antes do final do ano, cara, porque tem muita coisa acontecendo aí. E eu acho que é essa filosofia do como que a gente começa, primeiro escalando o negócio, estressando o nível de jogo, porque daí você, é que nem no poker, você aprende a jogar numa mesa mais alta. Mesmo que você ainda não seja o melhor jogador dessa mesa, você aprende a jogar a mesa mais alta. Você não faz o processo inverso de ir jogando na mesinha mais baixa, jogando na mesinha mais baixa, para tentar mudar de mesa depois, né? Você já se força a sempre se puxar pela média dos 5, né? Existe aquela master que eu acredito pra caramba, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. O que essa master quer dizer? Que você é uma média do seu contexto. Você é levado pelo seu contexto. E eu sempre me estimulo a estar num contexto em que eu estou sempre num nível de dificuldade muito alto, mas um nível de dificuldade muito alto, e que pequenas coisas fazem muita diferença no resultado final. Cara, isso é muito animal que você está falando, Renato, porque já venho falando aqui com o pessoal. Aliás, pessoal, coloca aí o hashtag UAU, se isso aqui foi uma sacada gigante. Se for mais gigante ainda, é a hashtag tampa de bueiro. Você viu, deve ter visto a hashtag tampa de bueiro aí. Só vou te colocar o que significa isso. Que eu falo assim, isso surgiu de uma brincadeira uma vez, falei assim, cara, caiu uma ficha, mas tão gigante, que na verdade era uma tampa de bueiro, tão pesado e gigante que o negócio era. Aí o pessoal falou, hashtag tampa de bueiro, começou a descer. Então, quando é uma sacada gigantesca, o pessoal já desce aí a hashtag tampa de bueiro. O pessoal de fora não entende, o pessoal de fora da Tribe não entende, mas o pessoal que tá aqui já sacou o que é. E, meu, isso é muito animal, assim, principalmente que a gente já vem falando de alguns assuntos, por exemplo, como a gente fala de uns assuntos mais básicos, né, que é a coisa de não trocar o tempo por dinheiro, e para você parar de trocar o seu tempo por dinheiro é a mentalidade de escala, né? E aí você já vem falando de um próximo nível, né? Que é o quê? Depois da escala, otimização para buscar lucratividade, né? Então, isso é um termo que nos Estados Unidos é muito comum no ecossistema das startups, das empresas do Vale do Silício, né? Que é a terminologia growth hacking, né? Que é basicamente você trabalhar hacks de crescimento para um negócio, que muitas vezes são relacionados, a gente fala muito dos processos de marketing, né? Mas o growth hacking também se relaciona com processos internos de produto, de entrega, de relacionamento com o cliente, de customer success, né? Que é quando você tem um relacionamento de uma pessoa da sua empresa com o cliente, como sendo o gerente do relacionamento dela lá. E são coisas que vão ganhando complexidade à medida que o negócio escala, né? Eu já tive muita experiência com vários pontos de otimização. Eu já tive pontos de otimização que eles aumentavam a complexidade do meu negócio. E hoje em dia eu estou focado em manter o meu negócio com uma complexidade mais baixa. Porque aí é mais controlável. Eu tenho muito controle de todas as variáveis. Por exemplo, eu já tive call center com 6 pessoas na empresa. Né? Sim. Já tive 6 posições de call center. É algo que eu percebi que estava aumentando a minha complexidade de negócio, aumentando um pouquinho a minha margem, mas aumentando muito a complexidade do meu negócio. Cortei, aloquei aquela força, aloquei aquela intenção para outra coisa que me dá mais resultado. E é bem 80-20, né? É bem Pareto essa. Exato, cara, exato. E eu acho que assim, uma das coisas que eu aprendi, e que olha, foi pouca gente que me falou isso, tá? Na real, foram poucas pessoas que me deram esse toque enquanto eu estava na trajetória dessa descoberta. E aí vai aí para a galera que já está anotando. Eu acredito que uma das coisas mais importantes quando a gente fala do mindset milionário de escala é o foco. Só que não aquele foco do tipo, vou ficar ligadão, focado, trabalhar pilhado com café, óleo de coco. Isso também é legal, mas não estou falando desse tipo de foco. Eu estou falando no foco do seguinte. Vamos supor que eu tenho essas 3 pedrinhas, tá? Do meu joguinho de pedras. Eu quero mover elas para frente. Eu posso ir empurrando um pouquinho essa, um pouquinho essa, um pouquinho essa, um pouquinho essa, um pouquinho a terceira, um pouquinho a terceira.
Só que se eu simplesmente empurro a primeira, bum, tirei ela do jogo. Depois eu vou lá, empurro a segunda até o fim, tiro ela do jogo. Empurro a terceira, tiro ela do jogo. O que acontece? Quando eu comecei a fazer a venda nesse mercado de cursos na internet, eu comecei a pegar um monte de projeto para fazer ao mesmo tempo. E é lindo isso para o empreendedor no momento que está começando, né? Por quê? Porque você tem aquela sensação de aceitação do tipo, nossa, eu tô num monte de coisa foda ao mesmo tempo, tô fazendo acontecer, nossa, como eu sou foda. Só que isso faz o quê? Que você vai sempre empurrando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, cada uma das pedrinhas, elas nunca saem do lugar, cara. E quando você tem que mudar alguma coisa do seu plano, geralmente você tem que mudar para tudo ao mesmo tempo e você fica lento. Você fica um paquiderme para se mexer, né? Isso é uma das coisas que eu mais aprendi a dar valor, cara. O foco. Mas o foco de setar a intenção e executar numa direção que tem que ser executado por vez. Por exemplo, Sim. na Rock Trade, eu tenho 2 negócios, mas na Rock Trade tem o Eduardo Burato, que é o CEO, e o Fernando, que é... Eles têm uma organização interna lá. O Fernando é o CEO, o Eduardo é o CEO, mas os dois tocam o negócio basicamente na mesma frente. Os dois são os caras que estão focados, acordam e dormem pensando em como fazer growth na Rock Trade. Enquanto eu acordo e vou dormir pensando em como fazer growth no mistério da vida. Isso é uma coisa muito louca, porque a gente cria um hábito de compartilhar uns com os outros os resultados que a gente está tendo em cada projeto, e é como se a gente conseguisse dirigir olhando para frente, olhando para o retrovisor e olhando para os lados. É uma visão 360, né? E como se não bastasse, quando a gente começou a fazer isso, ficar cada um focado em uma coisa. Eu estava jogando na época um jogo de $500 mil por mês de faturamento, a Rock Trade estava jogando um jogo de 200, 300 mil mês. Rock Trade hoje em dia está na nossa frente, na média geral aí do faturamento, só que todo mundo cresce. Por quê? Porque ao invés de estar eu desfocado entre os dois negócios, os caras da Rock Trade desfocados no negócio deles, não, cada um está 100% focado, a gente dedica 1 hora por semana para conversar, para alinhar ali as ideias daquela semana e rasga naquela direção, né? E rasga naquela direção. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito valor. E assim, é muito louco, porque antes eu tinha um monte de projeto, só que quando eu comecei a demitir projeto e focar na minha empresa, focar no negócio, dizer não para convites, dizer não para propostas. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber como eu comecei a gastar mais tempo com o meu projeto em coisas que eu não conseguia adentrar porque eu não tinha profundidade no meu negócio enquanto eu estava perdendo foco com outras coisas. E galera, eu posso só falar uma coisa, Renato? Em cima disso que você falou aqui, cara, olha que animal. Ele falando dessa coisa de foco, que é as pedrinhas. Isso eu achei fantástico, essa sacada aqui. Que é o seguinte, você falando, você afasta uma pedrinha, outra pedrinha, mas tem uma coisa, um efeito aí nessa questão toda, que é massa crítica. E às vezes a gente afasta uma pedrinha, um pouquinho a outra, e a gente nunca atinge a massa crítica, ao invés de pegar uma coisa e ir com tudo, uma pedrinha, ir para frente e conseguir passar essa fase aí da massa crítica, que eu acho que existe sempre esse momento da massa crítica, né? Depois de um certo momento, a sua empresa fica com um branding diferenciado, tem uma audiência que com o tempo, né, você vai ter aí uns clientes que vão poder fazer o boca a boca do seu negócio, mas enquanto você não atinge a massa crítica, isso também não começa a gerar benefício, né, pro negócio. Não é verdade, Renato? Exato, cara, exato. Eu vou te falar, cara, a questão do foco. A primeira pessoa que me falou isso é o meu sócio, o Leon. O Leon, ele é alemão, ele foi meu primeiro investidor anjo. Isso daí também é um ponto interessante. Hoje em dia eu sou investidor anjo de algumas empresas, mas eu comecei a entrar nesse mundo abrindo a minha própria empresa para investimento anjo na época, né? E o Leon, ele sempre falava, um dos maiores problemas da sua empresa, Renato, é que você tem muitas bolas no ar, como a analogia de um malabarista, né? E eu sempre falava, beleza, vou ficar focado. Eu tenho 14 projetos ao mesmo tempo. Bum, demiti 9, agora eu tô só com 5. Ó como eu tô focado, né? Daí depois eu percebi o valor de estar só com 1. Só que daí você tá só com 1, só que você ainda quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo no seu negócio. Não, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Vou focar 100% da energia em cada coisa. E daí, nisso entra a filosofia do Scrum, né? Que é a filosofia de você gerenciar suas tarefas, as suas entregas, dentro do tempo e dos recursos que você tem, né? Eu comecei a fazer isso.
Por exemplo, esse mês é o mês em que eu deixei para focar aqui em otimizar o meu processo dos meus robôs de tráfego na empresa, que são os robôs que gerenciam os anúncios que eu faço na internet. Isso eu Eu achei foquei só genial, cara. nisso. Putz, isso que você falou dos robôs. Depois você. Não, faz o seguinte, já conta pro pessoal o que, que é essa brincadeira de robô para tráfego. Só para vocês entenderem, tá? Para quem não entende o que, que é o tráfego, é uma maneira de você trazer novas audiências, trazer novos clientes para você, né? E a operação disso é o que define também muito bem a sua escala, né? E conta aí para eles, Renato, o que, que você está fazendo a respeito disso de automatização, usando a inteligência artificial para Cara, escalar. isso é uma das coisas que eu acredito que é o maior ponto de virada de um negócio da nossa, da nossa nova era de empreendedores, né? Por quê? A gente é acostumado, né, a olhar aí para o mundo em que tem muitas pessoas operando máquinas, né? Só que eu busquei um caminho oposto, que é o das máquinas que operam por si só. Eu já cheguei a ter um time de tráfego que tinha 4 pessoas no front só de tráfego, ou seja, eram 4 pessoas que escreviam texto de anúncio, faziam imagem de anúncio para Facebook e Google, daí iam lá e criavam os anúncios, iam administrando os orçamentos. Só que daí, conforme a gente ia aumentando o volume de investimento, hoje em dia, por exemplo, só o projeto do Mistério da Vida é um projeto que investe R$ 25.000 por dia em Facebook Ads, né? Olha, A gente e eu achando aqui os meus 1.000, 2.000, o negócio aí de repente me chega ele com R$ 25.000 por dia. É brincadeira. cara, tudo tem um processo, cara. E eu vou te É, falar, claro, a época claro. que eu jogava o jogo dos 1.000, 2.000 era muito mais difícil do que hoje. Por quê? Sim. Porque você tá naquele jogo de jogar o jogo da mesa mais alta do poker, só que você ainda não tem ficha o suficiente para jogar aquele jogo, cara. Então, assim, Uhum. tem toda uma complexidade envolvida. Mas uma das coisas que eu comecei a focar era nisso. Como que agora, para eu aumentar a minha escala, eu não vou precisar contratar mais um operador de tráfego que vai aumentar mais um pouco o nível de subjetividade do projeto, que vai gerar mais ponto de indício. Eu comecei a desenhar um sistema. Um sistema que ele começou no Google, nas planilhas do Google, né? Mas é o que eu falo. Geralmente planilha, a gente pensa naquela planilha simples, né? Que tem algumas células com cálculos e tudo mais. Eu desenvolvi realmente um software ali dentro. Eu tenho mais de 100 mil linhas de código nesse sistema que eu fui criando ao longo dos tempos para fazer essa automação de inteligência. E o que eu faço? Eu puxo dados dos meus anúncios, eu padronizei as nomenclaturas, né, do que eu crio no Facebook, no Google, e eu puxo dados a partir disso para o meu sistema, e esse sistema me processa quais são as minhas melhores imagens, os meus melhores textos. Isso tem uma atualização diária, ou seja, eu vou subir tráfego sempre jogando textos novos e imagens novas para concorrer com quem são os meus melhores textos e as minhas melhores imagens. E isso automático, independente de eu estar criando uma ou de eu estar criando 40 campanhas por dia. Ele faz a combinação perfeita de todas as combinações dos dados possível. E daí o que aconteceu? Eu consegui resumir esse trabalho, que era um trabalho de 4 pessoas, para um trabalho de um operador focado. Consegui remanejar o restante da minha equipe para focar em outras coisas onde a criatividade, onde a autonomia individual de cada um poderia colaborar mais. E é um processo que fez a gente sair da época que ele estava em implementação do nível dos 10 mil de investimento do dia para os 25 mil. Porque um robô é capaz de ir comendo pelas beiradas, de ir percebendo os pequenos pontos de otimização. Ou seja, a gente não falou desse negócio da escala para gerar otimização. Eu criei máquina para otimizar, para ter uma rotina de otimização a partir da máquina. Né? E isso Olha, é só que uma das absurdo. áreas assim, que a gente opera pensando nisso, né? Hoje em dia, por exemplo, a operação do Mistério da Vida é uma operação que está com 9 pessoas. E isso é uma coisa muito louca, porque eu já cheguei a ter 34 pessoas trabalhando nesse projeto e tinha menos da Olha. metade do faturamento dele, né? Ou seja, é um projeto que escalou pra caramba, mas ele escalou pra caramba tendo as pessoas certas, nos pontos certos, lidando com a tecnologia, lidando com as máquinas e fazendo tudo da maneira mais otimizada possível. Isso é um ponto, né? Porque o empreendedor, geralmente, ele tem aquela vaidade, que parece que quando ele está juntando uma equipe grande, ele parece que ele sente que ele está crescendo, né? Essa Exato. é outra. Isso é a Exato. são duas armadilhas gigantescas do processo de crescimento. Uhum. Né? Porque a verdade E, não, é que não. e isso é uma coisa que eu venho falando aqui com o pessoal, que é o negócio do novo mundo que a gente está entrando. Né? A época lá
na era industrial, o que definia se a sua empresa era grande era quantos funcionários você tinha, né? Se você tivesse, sei lá, não, tem uma sala com 100 funcionários, quer dizer, você já está começando ali a sua empresa. Hoje é meio que assim, por que você tem 100 funcionários? Né? A mentalidade do novo mundo é assim, você tem 100 funcionários, mas por quê? Se você, hoje, uma boa parte você pode pegar e delegar isso para inteligência artificial e tudo mais, eu penso que cada dia mais a qualificação vai ficar necessária, né, dentro desse modelo, porque as tarefas mais mecânicas, cada vez mais as máquinas vão fazer, né? O que você acha disso, Renato? Cara, eu não só concordo com o que você está falando, como eu digo mais, cara. Existe uma frase que é: você quer ir rápido, você vai sozinho. Você quer ir longe, você vai acompanhado. Só que existem os tempos para isso. Por quê? Muitas vezes uma pessoa, ela cria uma empresa e ela começa a contratar pessoas. Ela começa a contratar pessoas porque ela tem a noção de que ela precisa que determinadas coisas sejam feitas e ela não tem tempo para fazer tudo. Sim. Só que ela não organiza o quê? Ela não organiza os processos para receber essas pessoas e acaba gerando um caos, né? Inclusive tem um livro muito bom que é o Mito do Empreendedor, que fala muito sobre isso, que é a relação entre delegar e delargar, né? Agora, quando você pensa com cabeça, né? Eu falo que é a cabeça de programador, mas é a cabeça de sistemas, na verdade. Quando você pensa um negócio com a cabeça de sistemas, você consegue ter uma visão 360 graus do negócio sem ter o ruído, a distração de ter 1 milhão de pessoas te perguntando 1 milhão de coisas o tempo inteiro. Você integra todas as pontas do negócio, toda a rotina do negócio, e daí você abre espaço para que as pessoas entrem na medida que elas realmente são necessárias e na medida em que toda a complexidade do trabalho que elas têm que desenvolver está ali quebradinha, né? Ou seja, ela já chega sabendo unir a peça A na peça B e fazer o que tem que ser feito, né? Então isso é uma coisa assim, muito importante. Então eu acredito que hoje em dia, mais importante do que você ter o negócio e fazer a equipe e tudo mais, é você mapear ele, ter um bom plano de negócio, ter um bom plano de processos, e daí realmente abrir os braços para novas pessoas à medida que elas são necessárias. E eu também penso que num negócio, até para o colaborador é muito melhor saber disso, que ele está entrando numa empresa que deixou o processo fluido de uma maneira que ele realmente é necessário ali para tocar determinada função e que aquilo tá de uma maneira que ele não vai ser substituído porque aquele processo tornou-se necessário e eficiente. E o mais interessante disso que você falou de definir os processos, até mesmo quando você define, deixa clara essa questão dos processos, você também entende o que realmente você pode automatizar, né? Um monte de gente não tem ideia do que ela pode automatizar porque ela não tem ideia do processo do jogo, né? Exato, cara. Exato. É um desafio que eu tive com um consultor, que é o Robertson, né? Ele trabalha hoje com a gente, ele é o meu gerente da parte de produtos, físicos. Mas quando ele entrou no negócio, ele falou: cara, a gente tem que tirar todas as peças do seu negócio que estão na sua cabeça e transformar isso num sistema. Numa planilha, num robozinho, num script, qualquer coisa que você possa pensar que determinado passo A passa um produto, ou um entregável, uma tarefa de uma pessoa para outra, ou de um status para o outro. E por aí vai rodando, cara. Eu vejo muito que isso ajudou a gente a atingir hoje em dia. Hoje em dia eu falo que esse ano a minha empresa começou a ficar saudável. Por quê? Porque se eu for olhar o meu faturamento dividido pelo meu número de funcionários, eu estou na média de 1,1 milhão de reais de faturamento para cada funcionário ao ano, né? Nossa, isso é média de empresas que estão bem posicionadas, isso é uma média de empresas que estão bem otimizadas no seu processo. Você vai ver as empresas mais valiosas do mundo, esse indicador é sempre um indicador milionário, né? No caso delas em dólar, mas como a gente está no Brasil, a gente não tem muita mágica para mexer, mas você não vê uma empresa que escala muito, que tenha menos de 400 mil por ano por funcionário, né? Não vê. São negócios que, geralmente, quando eles têm esse nível, eles são muito manuais, eles são muito pouco escaláveis, né? E isso é uma coisa que contradiz completamente aquela noção, né, de que, não, o seu negócio grande é um negócio que está cheio de gente, tem boi no pasto ou que tem operador na fábrica, né?
O negócio hoje em dia não é medido em número de pessoas, de cabeças, de recursos, de máquinas. Sim. Não é. Uhum. O negócio hoje em dia Um é exemplo pela disso, capacidade de ganho de escala. exatamente, o exemplo disso é a questão da, por exemplo, da quantidade, né? A gente já falou agora da quantidade de funcionários, que não é necessário para você faturar, por exemplo, como você está fazendo no seu nível hoje, Renato, que é absurda, a escala é gigante. E hoje, quantos funcionários você está? 9 no projeto do Mistério da Vida, e a Rock Trade está com 32 pessoas, se eu não me engano. 32 ou 34, né? Porque às vezes saiu alguns, entram outros. Da última vez que a gente conversou e que eu perguntei isso daí, estava com 32, com 2 novas contratações rodando. E ambas mais ou menos por volta aí de 1 milhão mês, né? É isso? Isso, a Rock Trade é um pouquinho mais na média aí, mas Uhum. o grande ponto é que a Rock Trade tem uma área de research que ocupa Uhum. bastante, né? Ou seja, tem engenheiros, matemáticos, um físico também, que trabalham na geração de estratégias automatizadas de investimento. Você vê, a minha empresa Uhum. que faz recomendação de investimento não é uma empresa tradicional, não é uma empresa que pensa com aquela cabeça de vai ter um analista sentado na frente do computador e ele vai olhar o mercado e vai recomendar uma ação. Não. O meu time de pesquisa e desenvolvimento está desenvolvendo robôs para procurar melhores alternativas de investimentos. É um time Olha. que o processo de pesquisa e desenvolvimento da própria gestão do produto é gerado a partir da cultura de otimização. Né? Isso é uma coisa muito louca. Tudo, inteligência artificial operando a 1000 por hora aí, né? Exato. É fantástico. E olha que coisa, ó. 10 pessoas em média para 1 milhão mês. Aí você fica pensando, né? As empresas buscando, às vezes nem não faz 1 milhão ano e tem 50 funcionários. Você vai vendo uma situação dessa, uma coisa desse tipo, né? O mundo novo, esse mundo novo que a gente está entrando, né? Das inteligências artificiais e tudo mais, possibilita uma condição dessa, de você pegar, montar uma empresa de 1 milhão mês que tenha menos de 10 funcionários. Né? Olha que incrível isso. Mais do que isso, né? A minha empresa, ela fatura 1 milhão ano, mas eu, por exemplo, não tenho sede física. Eu nem sei se você... Renato, vocês têm realmente sede física? Vocês acham que na escala de vocês já tem que ter, né? Já tem uma... Olha que loucura isso. A Rock Trade tem uma sede física, um escritório grande até, né? A gente está com dois meios andares num prédio comercial, né? Só que a operação do Mistério da Vida, né, que é de numerologia e astrologia, a gente tinha uma sala, que era um desses meios andares, inclusive, e a gente simplesmente percebeu na quarentena que a nossa equipe estava gerando mais resultado em casa do que no ambiente de trabalho. Por quê? Olha. Porque em casa eles começavam o dia um pouco mais descansados, porque não tinham aquele processo de chegar no escritório, todo aquele jogo. Tinham mais qualidade de vida, porque encerrou o turno, eles já estavam ali na casa deles, já podiam fazer o que bem entendessem. Não tinham as distrações, o horário do cafezinho e tudo mais. E como é uma equipe muito gerida a partir de processos, os processos continuaram rodando, só que as pessoas mais felizes, mais produtivas, mais flexíveis até, né? E isso foi algo que a gente deixou de ter sede física no mês passado, e são aquelas pequenas otimizações. Foi uma otimização que gerou para a gente uma redução de custo na ordem de 16 mil reais por mês, né? Nesse nível de jogo, 16 mil reais é uma coisa que você faz uma mexidinha ali, você consegue trazer para dentro do seu bolso. Coisa que no momento, talvez, que você tá caminhando na direção oposta, né, na direção do lucrar para depois ter o resultado, não. A gente escalou o negócio ao ponto que a gente pode olhar e falar, cara, tem um custo de 16 mil reais aqui que não está gerando resultado para a gente. Vamos cortar? E corta-se, né? Foi assim que a gente levou esse negócio para essa margem dos 14% ano, que é uma margem que, cara, só vai crescer a partir de agora, porque a gente pegou a veia ali do processo de otimização e growth. Nossa, que animal. Não, e olha só, vamos lá. O Mistérios da Vida, ó. Mais de 1 milhão de faturamento mês. 9 funcionários, né? Quase menos de 10 funcionários. E sem sede física. Cara, aonde que era possível fazer um negócio desse no passado? A gente está aqui num novo mundo. Isso
é assim, é possível para todo mundo. Não é uma coisa que é de outro mundo, não é uma coisa que... Ô, Renato, você se acha um super gênio diferente de qualquer outra pessoa que... Realmente, você é genial, mas você se sente totalmente diferente de qualquer outra pessoa? Ou Não, cara, você estudou porque mais que os outros? a prova disso é que no começo eu estava perdido como a grande maioria tá. Só que no meu processo de aprendizado, eu fui caminhando por uma formação da otimização como um valor, como um elemento da cultura do meu negócio, né? E isso também fez com que eu perdesse o medo de número alto, cara. Isso eu acho que é totalmente condizente com o que a gente está conversando agora sobre o mindset milionário. Porque o que impede as pessoas de terem um jogo de um zero a mais, de um dígito a mais no faturamento delas? É o conhecimento técnico? Cara, não é o conhecimento técnico. Até porque o que eu mais conheço é a galera do mundo do marketing digital, por exemplo, que vai em evento após evento, faz curso depois de curso, tem cada vez mais conhecimento, mas não coloca nada em prática. Sabe o que é o maior problema? O maior problema é que a gente tem medo de errar. E a gente tem medo de errar, principalmente coisas que referem-se a numerários um pouco mais altos. Como a gente tem medo de errar com relação a numerários um pouco mais altos, a gente se conforma com negócios que não estão no ponto ótimo deles. Por exemplo, uma coisa que é muito louco isso. As pessoas, geralmente, quando eu falo do jogo de escala de investir 25 mil em tráfego por dia, falam: Renato, mas você é muito agressivo, cara. Nossa, eu não tenho apetite para isso tudo, não. Beleza, daí o cara vai lá e faz uma campanha de publicidade pro negócio dele e gasta 100 mil reais numa talagada. Ele é mais agressivo que eu ou eu sou mais agressivo? Porque, na real, quando eu invisto 25 mil por dia, eu já sei qual que é a minha expectativa de vendas para aquele dia, eu já sei quanto que vendeu no dia anterior, eu já sei qual que é a minha expectativa de retorno. A real é que, hoje em dia, eu não arrisco praticamente nada. Porque eu entro no jogo de investir 25 mil sabendo que vai vir 35 mil de faturamento daqueles 25 mil e mais um residual que vai vir dentro dos primeiros 30 dias de contato da pessoa com os meus materiais e com os meus produtos, né? Então eu já tenho essas expectativas muito bem consolidadas. Eu ganhei previsibilidade a partir dos indicadores e das métricas do meu negócio. Sim. A previsibilidade previsibilidade vem... E a previsibilidade vem de você conseguir botar o pé na água, sentir ali a temperatura e poder, né, ter um norte, não é, Renato? Eu acho que isso que é a coisa principal, né? Exatamente, cara. Sério, mano. Porque se você tem previsibilidade, você consegue virar volume alto, cara. E eu vou te falar aqui uma coisa que é muito louca, cara. Isso é um outro jogo que já a gente começa... Você começa a perceber quando você tem um negócio de alta escala, você começa a ter algumas salvaguardas também. Isso é uma outra coisa. Você já assistiu a série Game of Thrones, Thiago? Sim, já assisti. Legal. Decepcionante no final, porém... Cara, quem chega naquela hype ali da quinta temporada, vai assistir até o final, dá uma frustradinha mesmo. O que acontece, pessoal? Tinha uma família, né, que até pelo menos ali a quinta temporada, eles eram os bambambãs ali da série, que era a família Lannister, né? Os Lannisters eram a família mais rica de toda a série de Game of Thrones, eram os mais poderosos sob o ponto de vista financeiro. E tinha uma frase que ela era a principal quando um Lannister era feito de prisioneiro de guerra, ou quando alguém ia fazer uma aliança com o Lannister, que era: os Lannisters sempre pagam suas dívidas. Por que eu tô falando disso, tá, galera? Porque isso é um outro elemento do mindset milionário que cria salvaguarda dentro dos seus negócios. Por quê? A gente falou muito sobre a mentalidade de escala. A gente falou muito sobre o poder de você se forçar a jogar numa mesa de pôquer um pouquinho mais alta. Só que o que acontece quando você joga nessa mesa um pouquinho mais alta? Ano passado, eu fiz um investimento mal calculado. Foi um investimento numa nova frente de negócio, que era uma frente de negócio que eu não estava devidamente preparado, e foi um jogo errado e que me deu um prejuízo elevado. Esse investimento me deu um prejuízo que eu não estava esperando no ano passado, de 840 mil reais. Cara, 840 mil reais, mesmo se você está jogando num jogo de alto giro, é algo que faz um buraco, principalmente quando você não está esperando por um mau planejamento, um mau mapeamento. Só que o que acontece? Como o meu negócio tem giro,
Eu abri naquela época uma rodada, chama-se Peer-to-Peer Lending, né? Para quem às vezes está procurando crédito para o negócio, você procura, existem algumas empresas que fazem isso. São empresas que estão centralizando rodadas de investidores, pessoa física, para aportar um dinheiro numa empresa, só que sem virar sócios, virando um credor, né? Eu me lembro que naquele momento fez super sentido para mim eu fazer um giro rápido do negócio, levantar um capital para pagamento na época em 12 meses, inclusive é um dinheiro que já está 100% quitado, né? Não existe mais essa dívida hoje em dia no meu negócio. Mas naquela época fez todo sentido. Aí eu pergunto, você que tem um negócio, que está jogando um jogo de giro de, sei lá, você que está me assistindo, você tem um negócio de 50 mil reais por mês, ou 100 mil reais por mês, ou 10 mil reais por mês. Você precisou de uma salvaguarda, quanto que você consegue levantar? Eles sempre vão fazer uma proporção do seu faturamento e a sua salvaguarda é menor. No meu caso, como eu estava jogando um jogo de giro alto, a minha salvaguarda foi uma salvaguarda de 1.200.000 reais. Então isso é outra questão. O que faz a riqueza nesse nível de jogo? Uma boa parte é isso, porque quando você tem giro, é como se você estivesse falando ao mercado. Um Lannister sempre paga as suas dívidas. E quando você tem essa expectativa no mercado, você consegue movimentar, você consegue ganhar tempo, você consegue ganhar respiro, você consegue recalcular as questões. E tranquilamente, hoje em dia, eu falo que esse investimento errado que eu fiz ano passado e que me deu esse prejuízo que não estava devidamente calculado, foi algo que me deu muito mais solidez e muito mais foco para o meu negócio, porque afinal, como eu tinha essa mentalidade do giro elevado, eu tinha essa salvaguarda. Porque quem tem giro é presumido como alguém que consegue pagar suas dívidas. E isso é algo que forma a manifestação do enriquecimento. Isso é uma coisa muito louca, tá, gente? Porque às vezes a gente tem aquele pensamento. Quem é mais rico, né? Geralmente é o quanto que a pessoa tem de patrimônio líquido. Beleza. Eu conheço muita gente que tem 1 milhão de reais na conta bancária e que se caga de medo para comprar um carro que é 20 mil reais mais caro que o dela, porque tem medo de faltar. Tem medo de ficar à deriva. Ou seja, essa pessoa tem reserva, mas ela não está rica. Agora, quando você está num jogo de giro, que você consegue acumular, que seja meio milhão, que seja 1 milhão, que seja 2 milhões, você sabe o tempo que você precisa para acumular isso. Mas que no meio do caminho aparece uma oportunidade, você tem uma oportunidade de girar o seu negócio e tem dinheiro do mercado disponível para te ajudar a alavancar isso, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo uma curva de exponenciação do seu patrimônio, dos seus resultados, que é muito maior do que qualquer pessoa que segue aquele velho ditado, né? Do ditado de eu vou juntar dinheiro para ter uma aposentadoria tranquila, que daqui a pouco eu vou ter alguns milhões na conta que não vão valer nada por causa da inflação. Essa que é a verdade. Então isso é uma grande questão. O giro possibilita a salvaguarda, salvaguarda possibilita poder de compra, principalmente em imprevistos ou em grandes oportunidades. Essa salvaguarda pode te possibilitar a alavancagem exponencial. Porque se você olha, a maioria dos negócios, é difícil você achar um negócio que foge muito da margem dos 20%, dos 30% de lucratividade anual. Por que alguns se tornam bilionários e outros não? Simples. Porque alguns deles conseguem usar o giro do seu próprio negócio para gerar alavancagem empresarial, conseguir trabalhar com o dinheiro dos outros, levantar o jogo de escala e com esse negócio do jogo da escala ir otimizando as arestas para manter a margem eficiente no alto nível de jogo. Ou seja, trabalhar com o dinheiro dos outros é necessário se você quer ter um pensamento exponencial, principalmente no nível de competitividade que os negócios estão hoje em dia. Aliás, Renato, você entrou nesse lance de alavancagem empresarial. Cara, isso eu acho que era o ponto que eu acho que vai ser agora o filé mignon da live. Eu queria que você falasse um pouco mais pro pessoal sobre essa sua visão, porque eu vejo que uma das coisas que deu um salto, né, nos seus negócios que você fez, eu acho que tudo explodir. Acho que foram várias coisas, mas isso eu acho que foi uma das coisas, né, que levou o seu negócio para um nível de escala, esse seu jogo de alavancagem. Fala um pouco mais sobre isso, Renato. Show de bola. E galera, eu tô vendo que alguns estão mandando algumas perguntas aqui no chat, a gente tá vendo as perguntas de vocês. Daqui a mais ou menos uns 5, 10 minutinhos a gente vai parar no finalzinho da live para responder todas as perguntas. Tá? Então, se vocês quiserem ir mandando, podem mandar bala nas perguntas aí, não se preocupem. A gente vai destinar aí os minutos finais da live para respondê-las. Exato.
Sobre a questão da alavancagem, Thiago, eu acho que uma coisa... Sabe qual que foi a minha... Eu acho que foi o meu grande estalo que aconteceu. Quando eu comecei lá, eu contei que na minha história eu comecei investindo na bolsa e depois eu me tornei um profissional. Os meus pais tinham juntado uma poupança para mim, né? Era uma poupança que estava numa previdência privada, que era para custear minha faculdade. E conforme eu vinha estudando e aprendendo sobre mercado de investimentos, fiz um curso, fiz uma certificação de 180 horas em São Paulo, eu comecei a mostrar que eu tinha mais capacidade de gerir aquilo do que aquele fundo de previdência que estava cuidando do meu dinheiro na época. Pelo menos era o que eu achava, né? E o que acontece? Eu botei aqueles 30 mil reais para investir e eu ganhei mais dinheiro. Daí eu transformei aqueles 30 mil em aproximadamente 65. Eu peguei a recuperação da crise de 2008 para 2009 ali, coisa maravilhosa. Qualquer coisa que você comprava no mercado de ações subia, né? E eu tava me achando bam. E o que acontece? Foi naquela época que o meu pai virou para mim, minha mãe falou para mim, meu pai e minha mãe, né, falaram para mim, filho, a gente tem um dinheiro aqui, que é um dinheiro que a gente deixa guardado, mas a gente tá vendo que você tá tendo muito resultado e a gente quer investir nisso daí que você tá fazendo também. E aí ferrou. Pra falar a palavra fudeu, né? Fudeu geral. Por quê? Pode falar, que a minha audiência já está acostumada. Cara, fudeu geral. Por quê? Porque, galera, eu tinha pegado o melhor ano de recuperação da Bolsa de Valores. Eu estava só comprando coisas que eu achava que eu sabia, mas que, na verdade, eu não sabia o que eu não sabia. E fato é que com 17 anos, eu que tinha começado ali fazendo um ganhozinho de 30, de 40 mil reais, acabei amargando uma perda violenta, uma perda de mais de 200 mil reais na época, no acumulado total. Isso me gerou um dos piores momentos da minha vida, com certeza. Eu acho que foi o maior calo, porque assim, cara, era a economia da vida dos meus pais. O plano deles era que aquele dinheiro era o dinheiro que ia dar a segurança deles quando eles ficassem mais velhos, né? Então, aquilo foi algo que eu simplesmente não podia assumir a perda. Não era do tipo, o garoto que tem o seu dinheiro e não trabalhou por ele e agora pode perder. Não. Era um jogo do tipo, eu não podia me propor a perder aquilo, né? E o que aconteceu? Eu precisei começar o jogo de correr atrás do prejuízo muito cedo. Foi aí que eu diminuí um pouco o meu nível de escala das coisas, criei o meu negócio de investimentos, que o meu objetivo inicial dele era fazer uma outra fonte de renda para recuperar esse prejuízo e os meus pais não ficarem no apuro, né? E, cara, foi uma das maiores coisas, porque eu aprendi a lidar com uma grande perda e com o fluxo para recuperá-la muito cedo. E daí eu aprendi o quê? Que quanto mais eu conseguia trabalhar com dinheiro que não era meu e que era com o dinheiro dos outros, menos eu iria me colocar em situações em que o meu psicológico ia abalar a minha maneira de gerenciar e de lidar com aquilo. Só para perguntar, Thiago, você está me ouvindo bem? Porque aqui a bolinha do Instagram está girando. Não, aqui eu estou ouvindo perfeitamente. Show de bola. E, cara, aí eu aprendi o valor que era trabalhar com o dinheiro dos outros. E a real é que quando eu abri o meu negócio de investimentos, eu estava trabalhando com o dinheiro dos outros. E como eu comecei a trabalhar com dinheiro que era muito maior do que o meu, eu consegui recuperar muito mais rápido aquele prejuízo que eu tinha feito com o meu e com o dos meus pais, né? Essa foi a minha primeira lição que eu tive nesse mundo do trabalhar com o dinheiro dos outros. A mesma coisa aconteceu quando eu comecei a trabalhar com marketing digital e fazer lançamentos de terceiros. Eu estava trabalhando com uma capital de verba de investimento em tráfego que eu não seria capaz de fazer sozinho no primeiro momento, né? Depois, em um momento de eu focar somente no meu negócio, e eu aprendi que se eu tinha um giro estável, eu podia negociar com o próprio Facebook, que era o meu maior fornecedor, né, meu fornecedor de mídia, para eu pagar ele em 60 dias. E isso aconteceu, e hoje em dia eu tenho linha de crédito com o Facebook, uma linha de crédito de mais de 3 milhões de reais por mês. Então, aí, galera, o que acontece? Eu comecei a criar maneiras de trabalhar com o dinheiro dos outros para estar com o aquecido, para poder jogar um nível de jogo cada vez maior. E esse nível de jogo, no momento que ele encontra o seu ponto ótimo, pequenos ajustes nos parafusos do negócio possibilitam um ganho de renda de 15 mil, de 20 mil, de 50 mil por mês, como foi essa otimização tributária que eu falei no início da live. É basicamente isso. Esse lance, inclusive...
Inclusive esse lance do Facebook em si, de você, eu acho que é meio que consequência, né? Esse lance dos Lannister pagam suas dívidas, sempre pagam suas dívidas, tem total conexão com o tanto de alavancagem que você vai conseguir, né? E por consequência, a alavancagem, a lida com a alavancagem, agora vendo aqui, estou tentando aqui resumir essa mentalidade. A alavancagem está muito relacionada a você entender como lidar com o dinheiro do outro, sendo que geralmente a gente tem um cagaço mesmo, né? Eu acho que é a melhor palavra de lidar com o dinheiro do outro, né? Precisa conseguir lidar de uma Cara, forma mais. eu vou te falar o seguinte: trabalhar com o dinheiro do outro é muito simples. Se você quebra uma crença nuclear, que é uma crença que vem do berço, geralmente, que é aquela crença de que todo empréstimo é ruim, todo financiador é ruim, juros, pagar juros não é a favor do enriquecimento. Cara, eu vou te falar uma coisa: se eu tivesse essa crença, talvez hoje eu teria um patrimônio 10 vezes menor do que eu tenho, porque eu não ia ter conseguido girar ele, generasse algo muito maior do que era a minha disponibilidade no primeiro momento. Se você tem um mecanismo previsível que vai te dar um retorno maior do que os juros que você paga para catalisar o negócio e fazer ele virar, por que não correr esse risco? Por que não? Né? É uma questão óbvia. Né? É claro que você tem que trabalhar isso com responsabilidade, porque o que vai fazer disso uma máquina de giro a longo prazo é justamente essa frase: os Lannisters sempre pagam suas dívidas. Não adianta nada você fazer um empréstimo que você não calculou, não mapeou, não validou a maneira de você pagá-lo de volta. Só que a partir do momento que você sabe quanto que a sua máquina de ROI gera, você consegue trazer dinheiro de pessoas que compram o seu risco, ou então de fontes de financiamento que vão entrar obtendo uma partezinha do seu giro, do seu fluxo de caixa como garantia, para ter juros um pouco menores, e por aí vai. São vários mecanismos que você pode utilizar. Inclusive, como é o caso do giro de fornecedor, né? Que é um dos melhores giros que existem. Sim, Hoje em dia, sim. a gente tem um giro de fornecedor com o Facebook, que é um giro de fornecedor que está aberto para até 3 milhões de reais de gasto. Com 3 milhões de reais de gasto, quanto que eu consigo, se eu tiver com a minha maquininha bem calibrada para operar em escala, quanto eu consigo trazer de lucro a mais para o meu negócio? Em relação a se eu estivesse girando com, sei lá, 100 mil, 200 mil por mês. Esse que é o jogo. É você conseguir preparar a sua máquina para o alto nível de escala, porque se você está no alto nível de escala, você consegue trabalhar com o dinheiro dos outros, e daí pequenas otimizações fazem com que você ganhe juros compostos sobre o seu dinheiro e sobre o dinheiro dos outros. Esse é o grande desafio, né? É assim que as grandes redes de franquia explodem, é assim que os grandes negócios que chegaram no patamar dos 10 milhões vão para os 100 milhões e vão para o bilhão depois. É assim que você trabalha no jogo de alta escala. Legal, cara. Poxa, bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos. Cara, eu achei tudo isso fantástico, muito animal. É uma pena que a gente não possa estender isso por 3, 4 horas, né? Porque É isso daria aí, para cara. fazer, com certeza daria para fazer. E a Mas galera que vamos. tá online aqui com a gente tá fiel, cara. 38, 39 pessoas online o tempo Não, inteiro, não, cara. chegou a 40 e pouco, chegou a 45. A gente o pessoal veio forte aí. Aqui o pessoal, os best ones estão mandando ver. E vamos fazer o seguinte, vamos responder, acho que agora as perguntas do pessoal aí, para a gente já Beleza. encaminhar aí para os finalmentes. Eu vou Show ler de aqui a bola. primeira pergunta, ó. E com esse faturamento, ó, a pergunta deve ser Fernanda, né? Espírito Santo. E com esse faturamento, existe alguma chance de gerar ainda mais empregos? Eu acho que ele estava falando do faturamento, estava falando quando a gente falou de faturamento. Com total e absoluta certeza, eu diria que o movimento que eu fiz no meu negócio foi um movimento de primeiro entender para depois atender o negócio. Ou seja, ao invés de simplesmente sair gerando emprego irresponsavelmente, você entender o seu negócio para entender quais que vão ser os pontos da escala e do ganho de complexidade do negócio que vão necessitar de pessoas. Eu tenho total certeza que esse negócio vai chegar em 50 pessoas novamente. Né? Na verdade, ele chegou em 34, né? mas ele vai chegar no nível de 50 pessoas muito em breve. Por quê? Porque eu estou mapeando quais que vão ser os ganhos de escala. Só que eu também sei que muito disso envolve mão de obra terceirizada. Por exemplo, no meu e-commerce, eu fiz um bom contrato com o distribuidor para conseguir terceirizar a mão de obra de fretamento e estocamento e organização, picking and packing, que é pegar e embalar
os produtos que eu vou vender no meu e-commerce. Isso também é algo que você tem que pensar muito, porque você está gerando emprego, mas você está gerando emprego para um terceirizador especializado, mais especializado do que você, inclusive, numa etapa singular do seu processo de entrega, que não vai te gerar passivo trabalhista, que não vai te gerar um microgerenciamento que você talvez não tivesse preparado para fazer. Então, o que acontece? Eu vou colocar pessoas novas? Sim, só que à medida que... Primeiro, eu faço as pessoas se tornarem necessárias e deixo os processos prontos para que elas, além de serem necessárias, estejam preparadas. Uma vez que a pessoa é necessária e eu deixo a máquina pronta para ela estar preparada para lidar com o jogo, não tem por que não escalar o processo de mão de obra. Show de bola, cara. Vamos lá, mais uma pergunta aqui da Maripê. Renato, qual é a sua recomendação para uma pessoa, para quem deseja ter um negócio escalável na área de serviços? Ótimo. Primeira coisa, na área de serviços, tá? Vou dar o exemplo de um escritório de contabilidade, tá? Poderia dar um exemplo de um escritório de advocacia, mas vou dar um exemplo de um escritório de contabilidade. A margem no mercado de serviços, ela é uma margem que ela é geralmente mais alta do que quem trabalha com produto, né? Você tem que conservar uma margem alta no mercado de serviços para conseguir escalar. Só que aonde que eu acho que entra o grande poderio de escala? A organização de processos de como que as pessoas trabalham dentro da sua empresa lidando com os clientes finais. É o processo de automatizar etapas, quebrar em etapas o atendimento das pessoas. Por exemplo, você trabalha com contabilidade. Contabilidade é algo relativamente complexo. Você criou um mecanismo para que o cliente, quando tiver uma dúvida, abra um ticket de suporte, esse ticket entre numa fila, essa fila seja tratada e tenha um número de pessoas para resolver aquelas questões dos clientes, que entregue uma resposta no prazo de até 24 horas, por exemplo? Ou não? Você sempre vai estar trabalhando, mas a pessoa vai ligar no seu telefone e você vai parar tudo que você está fazendo para ter e sempre ficar desentupindo o cano. Primeira coisa para escalar com o serviço é isso, é padronização de atendimento para não ficar desentupindo o cano. E essa padronização de atendimento não precisa deixar tudo mecânico. Você pode incluir no seu atendimento um call com especialista todo mês, para os clientes que geram um nível de receita que compensa essa alocação de horas dos seus profissionais-chave. Você pode desenvolver um processo de CRM para que, inclusive, viabilize que um gerente de contas, caso você tenha um gerente de contas nesse escritório de contabilidade que a gente está falando, esse gerente de contas consiga ter um processo em que ele vai documentando as conversas deles com os clientes, para ele ter um histórico bem claro e consiga estar sempre tudo quente. E ao invés de atender 50 pessoas, ele consiga atender 200. Então, se eu vou falar de 2 indicadores chaves, o quanto que você consegue ter canais para resolver as questões dos clientes, para que a fila de urgência do trabalho de resolução de problemas seja diferente da fila das pessoas que vão mandando o problema por ordem, né? Isso são 2 coisas importantes. E o como aumentar o número de pessoas que um gerente de contas dessa área de serviços consiga atender por meio de CRM, Customer Relationship Management. Pesquisa depois essa siglinha, CRM na internet, e você vai ver como ganhar e escalar um negócio de serviços. Legal, legal. Bom, a gente já está encerrando, é porque já vai bater daqui a pouco, o Instagram vai implodir, né? Que ele começa a contar os segundos para você finalizar a live. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu quero fazer um print aqui para marcar essa nossa reunião aqui. Gente, deixa sempre que eu faço o print, eu faço esse símbolo, que é o símbolo de 7 vidas. São as 7 vidas do empreendedor. São as 7 vidas dos nossos 7, o Thiago e eu. Isso é uma forma de vocês estimularem a gente a fazerem mais conteúdo foda aí para vocês. Momento do print agora! Isso aí, ó. Beleza, galera. Boa. É isso aí. E, pessoal, bom, vamos fazer o seguinte, ó. É que teve várias perguntas depois e tal, mas vamos fazer assim. Como é que a gente pode depois? Depois acho que a gente pode marcar uma outra live para responder mais perguntas. O que você acha, Renato? Com certeza, cara. Com certeza. Com certeza, né? Legal, galera, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando aí para vocês hoje. Tamo junto, Thiago. Obrigado pelo convite aí. Eu adoro fazer essas lives, principalmente quando os temas são temas tão profundos, que a gente consegue dar uma profundidade tão legal, né, cara? Porque
Eu acho que hoje em dia tem muito conteúdo na internet de pouca profundidade e o que a gente está precisando mesmo é mergulhar, né, cara? O nosso jogo é mergulhar mesmo. Olha só, o Instagram autorizou a gente fazer mais do que 60 minutos. Que loucura! Bateu! É que tem um negócio assim, quando a gente bate uma certa relevância, o pessoal aceitou. Destravamos o Instagram, pessoal. Olha lá, hein? Caraca, animal, cara. Mas é isso aí. Mas de qualquer jeito, o tempo já estava mais ou menos estabelecido. O que você acha, Renato? Responde mais uma pergunta, a gente. Claro, vamos fechar as perguntas aí, da gente zera o jogo. Beleza, batemos aqui, ó. A gente destravou. É que eu acho que a live tá tão pesada que o Instagram falou assim: quer saber? Eu vou deixar esses caras falarem mais. Os caras estão muito cabuloso aí. Tô muito cabuloso, é isso aí. Então vamos lá, ó. A Rafa perguntou: Renato, com esse conhecimento que você tem, por que nunca criou um negócio no nicho de marketing digital? Cara, na verdade eu criei, né? Inclusive no ano passado, é muito louco isso. Eu fiz um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil, né? Que foi o Growth Marketing Experience, o GMX. A gente trouxe o Gary Vee, o Neil Patel, o Perry Belcher, aqui do Brasil, o Thiago Fonseca palestrou lá com a gente, uma galera de peso, cara. Uma galera toda do meu grupo de Mastermind de marketing digital estava lá também. Tem muita palestra foda, muito conteúdo. O pessoal da Scalper compartilhou muito conteúdo da parte de lançamento. Só que, cara, qual que é o problema de criar um negócio na área de marketing digital, né? Eu tenho a ambição de lançar um sistema de robôs de tráfego no mercado de marketing digital. Eu acredito que eu vou entrar dentro desse nicho daqui a uns 3 anos. Não é o momento de hoje do meu negócio, porque hoje eu estou focado em uma coisa só, né? Uhum. Mas eu percebi algo quando eu fiz o GNX que me deu o entendimento de que não era o meu timing naquele momento. Por quê? Porque uma coisa é eu pegar e ensinar para vocês que estão na luta, que são as pessoas que estão super dedicadas e que estão acompanhando na live aqui, passos que, associados aos que vocês já estão dando, podem ajudar vocês a agregar uma exponencialidade no negócio de vocês. Outra coisa é quando eu crio um modelo de venda, de consultoria, de agenciamento, de outras coisas, em que eu vou ter que esperar que a pessoa tenha o mesmo resultado que o meu, porque cada um tem uma jornada. Uma vez que eu, hoje em dia, estou jogando um jogo de escala, determinadas coisas que eu falar talvez não sejam aplicáveis para um empreendedor no início de carreira, e a minha dificuldade era de criar um produto, uma solução que eu conseguisse escalar sem fugir à entrega no timing das pessoas, né? Então, hoje em dia, eu tenho um grupo de Mastermind, né, que é o Grupo Taurus, é um grupo de empreendedores que se reúnem 4 vezes por ano, tem várias lives e a gente está sempre debatendo estratégia de negócio, mas é um grupo que já está mais consolidado, que já está mais maduro, né? Fora isso, eu vi que o ensinamento do marketing digital em massa é um ensinamento que já tinham outras pessoas do mercado fazendo de uma boa qualidade, né? E que eu não estava pronto no time do meu negócio para padronizar uma metodologia que funcionasse para o pequeno, o médio e o grande, de uma maneira que eu pudesse ser cobrado por isso, né, gente? Porque uma coisa eu digo, se você não tem condição de ser o melhor do seu mercado, melhor você nem tentar. Eu achava que era mais fácil replicar os resultados que a gente estava fazendo, mas eu percebi que a mudança, o game changer para o empreendedor vinha antes, era em papos que nem esse que a gente está tendo agora, que era para o cara preparar o mindset dele. Adianta eu passar uma estratégia para o cara escalar de 10 mil para 100 mil de investimento por mês no Facebook, se ele não está preparado para lidar com o número, cara? Se o mindset dele está preparado para lidar com o número? Se ele não tem o controle emocional necessário para lidar com essas técnicas? Não adianta. Então foi por isso que eu repensei as questões e hoje em dia eu estou muito aberto à ideia de voltar para o nicho do marketing digital no momento que eu tiver uma solução de software, uma solução que apertou um botão aqui, sai um resultado ali, né? Porque isso eu sei que é mais escalável. Hoje em dia o meu trabalho de marketing digital é um trabalho muito de artesão, né? E é que nem quem faz Ferrari. A Ferrari podia produzir tantos carros que nem a Ford faz, mas aí ela ia perder aquele glamour do artesanal, né? Do artesanal que eles fazem muito bem. Acho que isso tem muito a ver. Legal, cara. Então, e o pessoal já está perguntando aqui também, perguntando esse lance das 7 vidas e tal. A gente podia depois fazer num outro momento uma live mais sobre esse lance mais místico, né? Porque eu acho que algumas coisas que a gente tem em comum
é que não só nós dois somos empresários, mas também somos místicos, né? De alguma forma. Então, vamos ver se a gente marca, né? O que você acha, Renato? Com certeza, cara. Vamos fazer uma Vamos próxima marcar. live aí. Vamos falar sobre as 8 vidas, na verdade, do Às 8 empreendedor. Tem uma vida extra aí a Ah, mais. é verdade. Só que a oitava vida é o momento presente, então, na verdade, você circula nela em todas as outras, cara. Vamos falar sobre elas. É isso aí. Então, beleza, cara. Bom, já que a gente ganhou um tempinho, eu só vou fazer uma última pergunta pra gente encerrar, que eu queria perguntar pra você. O que você acha que a gente está falando muito dessa coisa do novo mundo, né? O novo mundo. O que na sua visão vai ser esse novo mundo? O que você acha que o futuro nos reserva dentro desse mercado de cursos online, de mentorias online, de treinamentos? Qual é a sua visão a respeito disso? Vou começar com uma recomendação de um filme para vocês. Uhum. Tem um filme, o nome dele é Sangue Negro. Tá? Quem tem Vivo em casa, talvez esteja na Amazon Prime, mas Sangue Negro. Ele é um filme que conta a história de um cara que virou um dos primeiros extratores de petróleo nos anos de 1900. Né? Ele, inclusive, atendeu as refinarias do Rockefeller, fez parte de todo aquele movimento. E você vê como era um cara extremamente simples, né? Que ele começou fazendo buraco no chão e ele foi escalando o negócio dele aos poucos. Para mim, gente, o futuro da escala vai continuar sendo aquele. Só que a diferença é que no nosso mundo de hoje, os dados são o novo petróleo. E se você souber criar um negócio que orbita ao redor de dados, você tem o petróleo nas mãos. De resto, é só seguir o processo de escalar um negócio vez que você tem petróleo, ou seja, vez que você tem dados, da maneira como acontece ali no filme do Sangue Negro. Eu acho que se você pensa que o petróleo do Daniel, que era Daniel Plainview, que era o personagem principal do filme, o petróleo de Daniel Plainview é os dados, e você cria maneiras escaláveis de extrair dados, tanto da sua relação com o seu cliente, da prestação de serviços que você faz, das vendas que você faz, de onde estão saindo essas vendas, qual é a origem das vendas. Extraia e trate os dados que você terá petróleo na sua mão. Isso é o diferencial competitivo para que enquanto o seu concorrente está lá reclamando, eu fiz 50 mil de venda esse mês, meus clientes não estão comprando, ninguém aparece no meu site, meu blog perdeu relevância. Nesse momento você responde a esse cara com uma escala de 7 ou 8 dígitos por mês. E cara, falo mais, velho. É essa cultura dos dados que cria uma velocidade exponencial, cara. Ao ponto que eu já sei que no ano que vem, cara, eu estou preparando meu negócio para ter um primeiro mês de 8 dígitos de faturamento em um mês, cara. Isso vai acontecer. Uhum. É uma questão só de tempo. Isso vai acontecer. Né? Na verdade, se eu pegar o meu melhor mês que eu tive esse ano, eu só tenho que multiplicar ele por 4. É muito mais fácil do que o trabalho que eu fiz de levar o negócio de 100 para 1 milhão por mês. Com certeza, é muito mais fácil. Né? Nossa, que animal. E isso cabe muito numa coisa que eu estava falando para eles, que é o quê? Transformar seus sonhos em números. Então, é isso que você falou. Você focar em métricas, você ter dados, você ter... É praticamente isso, né? Transformar o sonho em números. Porque, inclusive, aí você sabe onde priorizar, o que é mais significativo no seu próprio processo de otimizar o seu negócio. Porque, às vezes, a gente foca nas coisas que a gente não precisa fazer só porque tem alguém buzinando na nossa orelha que a gente tem que fazer. Esquece isso. Quando você atrela tudo a dados, tudo a resultados, você sabe que você precisa, sei lá, primeiramente melhorar o seu sistema de televendas, por exemplo. Sei lá, estou dando um exemplo aleatório. Ou seu sistema de e-mail marketing dos seus clientes. Porque você sabe que isso vai otimizar, sei lá, 5% do seu faturamento. Qualquer outra coisa que vai otimizar 1% do seu faturamento não é prioritário. Isso não é exatamente tratar dados, mas isso é lidar com números, é lidar com metas objetivas, né? São os seus key results, os seus resultados-chave no seu negócio. Então, isso é algo que certamente é uma filosofia que muda aquela nossa postura mais passiva e uma cultura mais de resposta ao que vai aparecendo no nosso contexto, para
numa postura de realmente criar a realidade que a gente quer para os nossos negócios, porque a gente sabe a hora de dizer sim, a hora de dizer não, a hora de priorizar X, Y ou Z nos nossos negócios. Nossa, que animal, Renato. Poxa, tenho que agradecer muito a sua presença. Com certeza enriqueceu. Pessoal, dá aí uma salva de palmas aí pro Renato. Coloca aí os emojis aí. Cara, fantástico, fantástico. Eu acho que assim, você fez o pessoal evoluir, acho que 1 ano, no mínimo. Vai, 10 anos, vamos lá, 10 anos, no mínimo, aí na carreira deles depois disso aí. Porque, cara, cada coisa rica que você trouxe aqui, eu tenho que agradecer mesmo a sua presença, por toda essa. Ó, tá, o pessoal já mandando aqui as palmas. Que show, É irmão. isso aí. E, cara, obrigado mesmo. E vamos para cima. Futuramente vamos fazer novas lives, vai ser fantástico aí. E vamos conversando aí. Obrigado mesmo. Fechou. Valeu, Thiago. Valeu, galera. E esperem as próximas aí. Dá Com coraçãozinho que a certeza. gente faz mais. Ah, é isso aí, com certeza. Valeu aí, Renato. Valeu, pessoal. E a gente se vê amanhã, 17 horas e 1 minuto. 17 horas e 1 minuto. De novo, como sempre, aqui é a nossa consistência que persiste, né? E eu conto com a sua consistência também amanhã, 17 horas e 1 minuto. A gente se vê lá. Falou, pessoal. Tchau, Renato. Até mais. Falou, galera.